Espaço e Tempo na Tela, sua dose semanal de cinema e outras cositas mais. Hoje nós vamos falar sobre o livro autobiográfico da princesa Leia, Carrie Fisher, Memórias da Princesa, é o nome do livro em português, né? São os diários da Carrie Fisher. E nesse livro ela faz revelações sobre a sua vida pessoal e sobre os bastidores daquele que se tornaria um dos filmes mais importantes de todos os tempos, Star Wars. No início do livro, Carrie nos fala sobre o difícil começo da sua carreira em Hollywood e o então imprevisível teste para um filminho sci-fi. Não sou eu que estou falando, é ela mesma que descreve o filme assim, dirigido por George Lucas. Ao decorrer da leitura, nós podemos observar que nenhum deles tinha ideia da dimensão do sucesso que Star Wars iria atingir, e muito menos que ela seria reconhecida para sempre como a princesa Leia Organa. Conhecida por não ter papas na língua, Carrie nos apresenta os diários que manteve durante esse período da sua vida e não oculta o desafio que foi fazer parte da indústria do entretenimento, que até hoje é dominada por homens. Tem até um trecho que ela fala: é um mundo de homens, a indústria do entretenimento é carne masculina, com mulheres salpicadas generosamente nela como tempero. O livro se torna um pouco cansativo justamente quando deveria ser mais empolgante, no momento em que Carrie descreve o caso que teve com Harrison Ford, que era casado na época, durante as filmagens de Star Wars. Como são fragmentos de um diário, essa parte é interrompida por versos e pensamentos desconexos, feitos por uma adolescente apaixonada. Também é muito pouco explorada a sua relação com os pais famosos, a Debbie Reynolds e o Ed Fisher, mas o suficiente é exposto para que o leitor entenda como foi a infância da atriz, produtora e escritora, como ela gostava de ser reconhecida, e principalmente a sua relação com a fama e com os fãs. Outro relato interessante do livro é quando Carrie se vê obrigada a continuar colhendo os frutos herdados com Star Wars. Não porque ela não gostasse ou porque tivesse algum arrependimento, mas porque ela não queria ser lembrada apenas por ter interpretado a princesa Leia, e também pelos calotes que sofreu por não se importar com a administração adequada de seus bens, consequência do seu vício em álcool e do seu transtorno bipolar. Uma das partes mais cômicas do livro é quando Carrie descreve a reação dos fãs de Star Wars a encontrá-la pessoalmente, reações essas inesperadas, desesperadas e hilárias, como os bons fãs da saga costumam se comportar em situações como esta. Em alguns momentos, o livro pode trazer uma certa decepção. As melhores partes certamente são o início e o fim do livro, quando ela encerra o assunto sobre Harrison Ford, principalmente. Mas mesmo assim, o leitor ficará satisfeito com o que vai ler. Claro, se não esperar muito e criar grandes expectativas sobre Star Wars, por exemplo. Não tem nenhuma revelação bombástica, é apenas um relato pessoal. O mais importante nesse caso é a oportunidade para conhecer melhor o humor e a inteligência da Carrie Fisher, através do seu último relato sincero sobre a sua própria vida. Os fãs de Star Wars, sem dúvida, serão arrebatados pela nostalgia, mas acima de tudo, por terem a certeza de que a própria Carrie Fisher reconhecia que era sim a princesa Leia, e que uma fazia parte da outra de forma inseparável.
mas acima de tudo que ela foi a responsável por dar vida a uma das personagens femininas mais fortes e importantes de todos os tempos. Eu vou encerrar aqui com uma frase que eu considero uma das melhores do livro. Poderosa princesa Leia Organa, que antes era de Alderaan, agora é de onde ela bem quiser. Para conhecer os outros conteúdos do Geek Maravilhoso, além do espaço e tempo na tela, nos siga no Instagram, @geekmaravilhoso, ou no Twitter, Maravilhoso Geek.